Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal Sem Perfil. Vocês já estão vendo aí pelo cantinho que tem alguma novidade. É o seguinte, eu antes de sair de férias, há cerca de 2 meses atrás, eu fiz uma pesquisa aqui na minha aba de comentários, onde eu perguntei se o pessoal queria que eu falasse de outros assuntos. Alguns inscritos pediram que eu falasse de outros assuntos, não só sobre terra plana. Então eu resolvi fazer uma experiência. A pesquisa não me falou praticamente nada, porque deu um empate técnico. Eu acho que 54% pediram para falar de outros assuntos, 46% não. Então é um empate técnico, mas eu vou fazer essa experiência hoje. Se o pessoal gostar, a gente pode repetir. É o seguinte, eu resolvi falar sobre um assunto que eu achei importante que vocês saibam, e que é da minha experiência, não como policial, não como bombeiro, mas como mergulhador. Então eu vou falar de um assunto que pouca gente tem conhecimento. Então, sem mais milongas, vamos lá falar sobre isto daqui. Olha, existe um equipamento que pensam ser um simulador de mergulho, mas não é. Lá se realiza efetivamente mergulhos, tá? É um equipamento de mergulho, propriamente dito. Eu estou falando da câmara hiperbárica. É este aparato aí, tá vendo? Uma câmara hiperbárica. Bom, ela tem no mergulho duas finalidades, né? Na atividade de mergulho, duas finalidades. A descompressão de superfície ou o tratamento de acidentes de mergulho. No caso aí, as embolias. Podem ser as embolias causadas pelo ar ou por nitrogênio. Mas isso não é o assunto de hoje, né? Não é o que nos interessa. Se o pessoal desejar, a gente pode até falar sobre isso daqui. Bom, hoje falaremos de uma outra finalidade das câmaras hiperbáricas. É quase um efeito colateral descoberto. Falaremos da oxigenoterapia hiperbárica, que é uma modalidade terapêutica, na qual o paciente respira oxigênio puro, a 100%, enquanto é submetido a uma pressão que vai de 2 a 3 vezes a pressão atmosférica ao nível do mar, no interior de uma câmara hiperbárica, que é o que vocês estão vendo aí. Vocês estão vendo aqui o interior da câmara hiperbárica. Aquela lá era uma câmara multiplace, como estas duas aqui, e você tem aqui uma câmara monoplace. Existem algumas diferenças, mas ambas servem para fazer oxigenoterapia hiperbárica. Tá bom? Bom, vamos lá. Percebam aí que não são mergulhadores, né? São sim pacientes hospitalares. E antes de começar, é importante pontuar que o assunto é muito técnico e eu irei explicar de maneira superficial os princípios envolvidos. Então eu usarei simplificações para não confundir mais do que esclarecer. Aquele tipo de simplificação que a gente fala assim, olha, considere 9,8 metros por segundo ao quadrado a aceleração da gravidade, né? Considere 10 para facilitar, desculpem. Ou considere que não tem atrito nesse exercício. A gente sabe que tem, mas considere que não, apenas para simplificar. Então eu vou fazer aí algumas conclusões superficiais. Espero que vocês entendam. Vamos lá. Historicamente, as tabelas de descompressão foram desenvolvidas na prática. Gente. Os efeitos foram testados nos mergulhadores. Aí na tela você vê duas das várias tabelas que existem. Aqui do lado esquerdo, a tabela de limites sem paradas de descompressão. Do lado direito tem uma parte da tabela de tempo de nitrogênio residual. Ela é dividida em duas partes, essa daí é uma delas. Bom, então as tabelas de descompressão foram desenvolvidas na prática, testando lá nos mergulhadores os efeitos. Isso é uma das vantagens de ser militar, né? Você servir de cobaia. Isso aí aconteceu realmente. Os efeitos no organismo, né, para quem mergulha, são estudados desde a antiguidade, mas as tabelas foram desenvolvidas no começo do século XX. E percebeu-se que ferimentos cicatrizavam muito mais rápido nos mergulhadores que estavam em atividade do que nos demais, aqueles que não eram mergulhadores ou que eram mergulhadores, mas não estavam por alguma razão mergulhando. Então os ferimentos se cicatrizavam com mais rapidez. E quando finalizaram os trabalhos, né, as tabelas de descompressão, foram estudar esta situação peculiar, se depararam com algo que é extremamente simples. E aí nascia a oxigenoterapia hiperbárica. Bom, qual que é a mágica de cicatrizar mais rápido? Não tem nenhuma mágica, é apenas ciência.
e é o que nós vamos ver a partir de agora, tá bom? Bom, em quase todos os protocolos de emergência, os socorristas, sejam eles da prefeitura, do SAMU, do bombeiro, não importa, eles ofertam oxigênio puro para as vítimas, para as pessoas socorridas. Bom, toda viatura de emergência tem para oferecer, olha lá, os cilindros de oxigênio, né, para oferecer oxigênio puro. É protocolo de atendimento de praticamente todas as ocorrências, tá? E qual a razão? Bom, aí vamos dar uma olhada nas aulas de Química e de Biologia e vamos lembrar lá das aulas de Química, qual o percentual de oxigênio no ar atmosférico? Bom, sabemos que é em torno de 20%. Vou usar o 20% para simplificar, tá? Então é em torno de 20% de oxigênio a quantidade dele, né, no ar atmosférico. Bom, e qual o percentual de oxigênio no cilindro de oxigênio? Bom, uma pergunta típica para confundir terraplanista. Quem não é terraplanista sabe que é 100% do interior do cilindro de oxigênio tem oxigênio puro. Exatamente. Como o oxigênio é essencial para todas as nossas funções metabólicas, né, ele é administrado. Veja que os dois socorristas estão respirando uma quantidade de aproximadamente 20% de oxigênio e o resto nessa composição aqui, ó, né? Agora, o rapaz aqui socorrido está respirando 100% de oxigênio. É o que está entrando aí nas vias aéreas dele, né? E olha, todos os protocolos de primeiro socorro se preocupam muito com a oxigenação. Olha lá, olha. Caso as vias aéreas estejam obstruídas, a falta de oxigênio produzirá lesão cerebral. Existe uma enorme preocupação com a oxigenação cerebral, pois a pessoa em poucos minutos vai a óbito se não tiver. E quando ministramos o oxigênio puro, quanto aumentamos de oferta a nível celular? Eu sei o quanto eu estou aumentando ali no início, né, na boca dele. Ali na boca e nariz dele ele está respirando 100% oxigênio. Mas a pergunta parece fácil e não é. Se aumenta de 20% para 100% a oferta, será que estamos quintuplicando a quantidade de oxigênio puro nas células, lá na ponta da linha? Um aumento de 400%? Bom, poderia parecer que sim, mas não, isso está errado. Isto não é verdade, tá? Bom, isso ocorre porque a maior parte do oxigênio é transportado para as células pela hemoglobina das hemácias. E ocorre que na nossa circulação, vocês sabem como ela ocorre, nós já temos, numa situação normal, cerca de 95% das hemácias já estão transportando o oxigênio ao sair do pulmão. Então eu tenho aí uma saturação já de hemoglobina neste nível. Então quer dizer que o aumento é muito menor. Por quê? Porque em torno de 5% vai aumentar via hemoglobina. Na hora que eu forneço oxigênio puro, ele vai estar lá, dentro do pulmão só tem oxigênio, mas a esmagadora maioria das hemácias já estava transportando oxigênio. Então só vai aumentar aquelas que não estavam transportando oxigênio, cerca de 5%. E mais um pequeno percentual que é variável de acordo com as características da pessoa e do local, né? Vai uma quantidade dissolvida no plasma sanguíneo. Então isso varia muito, mas vamos dizer assim, a grosso modo, quando você coloca o oxigênio puro numa pessoa, normalmente você não está aumentando nem 10% a oxigenação nos tecidos, no nível celular. Então não serve para nada? Claro que serve. Você não gostaria de um aumento instantâneo de 10% aí no seu salário? Claro que sim. Normalmente não chega a 10%, mas mesmo assim, mesmo que o aumento da oxigenação seja da ordem de 7%, 8%, ele já é importante. É por isso que os protocolos de atendimento fazem assim. Bom, e cadê a câmara hiperbárica nessa história toda? É que nesse ambiente o paciente respira oxigênio puro e mais, ele está pressurizado também, com 2 a 3 atmosferas de pressão. Vou fazer agora os raciocínios com 3 atmosferas de pressão. É a mesma coisa que você estivesse a 20 metros de profundidade. Você tem 3 atmosferas de pressão, as 2 da água e 1 atmosfera da camada de ar, né? E pela lei de Boyle-Mariotti, né, se eu tripliquei a pressão, eu tripliquei o volume de oxigênio disponível no pulmão, ou o volume do meu pulmão, por assim dizer. Se o meu pulmão tem 6 litros aqui na superfície, ele continua tendo 6 litros
a 20 metros de profundidade ou a 3 atmosferas. Só que o ar estará comprimido e nesse espaço de 6 litros eu consigo colocar 18 litros de ar, 3 vezes mais. Então, 3 vezes mais ar ou 3 vezes mais oxigênio, no caso. Agora, com mais volume disponível, eu tenho mais oxigênio também que será dissolvido no plasma. Enorme quantidade de oxigênio vai dissolvido no plasma. Não dá para comparar. O rapaz que está aqui fora, ele está respirando 100% de oxigênio, só que esse daqui está respirando 100% de oxigênio numa pressão e que ele tem aí disponível 3 vezes mais volume interno no pulmão. Então ele tem 3 vezes mais oxigênio para ser dissolvido no plasma. E ainda tem um efeito suplementar, uma ajuda adicional, que é o fato de que a oxigenação hiperbárica potencializa aí a remoção do monóxido de carbono da hemoglobina. Então, algumas moléculas de hemoglobina que estavam andando pelo organismo perdidas, isso vai ser resolvido mais rapidamente. Vocês devem saber, né? Procurem aí por carboxiemoglobina, porque o monóxido de carbono se combina com a hemoglobina das hemácias, formando uma relação muito mais estável. Então, você tem aí uma hemácia perdida enquanto ela estiver combinada ali com o monóxido de carbono. Esse problema é apoiado aí, né, é acelerada a solução com a oxigenoterapia hiperbárica. Bom, resumindo, a oxigenoterapia faz com que a oferta de oxigênio aumente significativamente a nível celular. Então eu tenho uma grande enxurrada de oxigênio para as células do meu organismo, tanto por hemácia, tanto pelo plasma sanguíneo. Agora, lembrando de citologia, né, das aulas de biologia, vocês estão vendo aí as várias organelas, né, que compõem uma célula. Nem todas as células possuem núcleo, mas, por isso que eu coloquei, células podem ter núcleos, algumas são anucleadas, mas não possuem cérebro, elas têm essa similaridade com os terraplanistas. Então, por que eu estou dizendo isso? Porque a célula não pensa, ela não pensa. E quando ela recebe muito oxigênio, a única coisa que ela faz quando ela recebe muito oxigênio, ela faz fazer as mitocôndrias trabalharem a toda, pegando as reservas, transformando em energia. É isso que ela faz. O núcleo não pensa, o núcleo recebe o estímulo e atua. As células do corpo humano, na sua maioria, possuem uma enorme capacidade ociosa. Então é aquele negócio. Recebendo mais oxigênio, trabalha mais. Recebeu 2 vezes mais oxigênio, trabalha dobrado. Recebeu 3 vezes mais oxigênio, trabalho triplicado, e é assim que elas funcionam, né? Então o metabolismo acelera, entre aspas, e cada célula do corpo fará com mais eficiência, com mais rapidez, o quê? Bom, aquilo que ela faz mesmo, a sua missão específica, né? Bom, vamos lá. A oxigenoterapia hiperbárica apresenta vários benefícios, né? Olha, vasoconstrição, que é favorável em casos de edema, ela faz os vasos se fecharem. Tem um efeito antimicrobiano e antibacteriano, porque, por exemplo, boa parte das bactérias são anaeróbicas, elas não sobrevivem na presença de oxigênio, boa parte delas, hein? Então, a simples pressurização por oxigênio, ela vai ajudar no combate a essa infecção. Inclusive nas câmeras monoplaces, essas do lado direito aqui, se houver um ferimento, você abre o ferimento para que até a respiração tópica você tenha ali o oxigênio em contato direto com a pele e com o ferimento para ver aí o efeito antibacteriano no caso, né? Tem a potencialização dos efeitos de vários medicamentos, basicamente pelo que eu expliquei. O aumento da oxigenação no sangue pelo acréscimo de oxigênio dissolvido no plasma, foi o que eu expliquei, que é exatamente essa a verdadeira função da câmara hiperbárica. Muito importante, o crescimento de novos leitos capilares, ou neovascularização. Sim, como você aumenta a pressão lá na ponta da linha, você favorece a abertura de novos capilares, o que ajuda sobremaneira na vascularização. O restabelecimento da oxigenação dos tecidos, no caso aí da intoxicação por monóxido de carbono, pois ela inutiliza as hemácias, você tem que fazer via plasma a oxigenação dos tecidos e também ajuda na recuperação, né, como eu falei, resolve mais rápido o problema. E aí a parte de mergulho que elimina as embolias gasosas. Bom,
No caso do mergulho, as câmeras mais adequadas não são as monoplaces, aí são as multiplaces, onde você aplica tabelas de tratamento que vão muito além das 3 atmosferas. Você pode chegar até a 6 atmosferas de pressão, né, numa tabela de tratamento. É bem diferente de oxigenoterapia hiperbárica, pois você tem que lidar ali até com a quantidade de ar, que no caso tem que ser ministrado, pois o oxigênio a pressões parciais muito elevadas, ele também é tóxico. Então a gente tem que também monitorar essa situação. Bom, as principais indicações estão aí, né? Embolia gasosa, doença descompressiva, embolia traumática pelo ar, são basicamente as doenças relativas a mergulho. Qualquer embolia gasosa, que essas aí, se você der uma injeção e entrar ar no seu sistema vascular, você tem condição aí de diminuir os efeitos com a câmara hiperbárica. Mas a doença descompressiva e embolia traumática pelo ar são acidentes de mergulho. Qualquer tipo de envenenamento, né, seja por monóxido de carbono, já expliquei, ou pelo cianeto, ajuda muito por conta principalmente do oxigênio que você vai levar para os tecidos uma quantidade maior. No caso do monóxido de carbono, ainda aumenta a eficácia por conta da recuperação das hemácias. E nas gangrenas gasosas, síndrome de Fournier é gangrena gasosa na região genital. Então, eu já expliquei. Gangrena gasosa normalmente são produzidas por bactérias anaeróbicas, então ela tem um efeito realmente muito eficaz. E, no caso aí, as gangrenas elas são perigosas por causa da velocidade da infecção. Então, quando você dá aquela acelerada no organismo com a oxigenoterapia, que nada mais é do que um doping para o organismo, você tem aí um apoio no combate a essa infecção, a esse problema, e aí você conseguir equilibrar a velocidade da infecção com a velocidade do combate, os antibióticos fazem o resto, né? Tem aí as isquemias traumáticas, lesões por esmagamento, principalmente por conta da vascularização, tem até as vasculites agudas e todas as outras situações aí elencadas. Bom, resolve problemas crônicos, como por exemplo diabetes? Não resolve. A câmara hiperbárica não vai resolver a produção de insulina. Se o seu organismo tem fraca produção de insulina, ele vai continuar com fraca produção de insulina, ele vai potencializar um pouquinho, nada tão significativo. Mas o que é importante é que ele combate os efeitos da diabetes, né? Essa situação vai fazer com que aquela pequena capacidade de cicatrização que o diabético tem, ela vai ser potencializada, pois a câmara hiperbárica, no final das contas, funciona como um apoio, um tratamento suplementar, né, ao convencional, dando uma acelerada no metabolismo e o organismo tem essa ajuda, né, essa espécie de doping para correr atrás, né, para equilibrar a situação. Então, a pouca capacidade de cicatrização que tem um diabético vai ser potencializada aí pelo tratamento hiperbárico e sim, vai ajudar muito. Se tiver dúvidas sobre isso, eu vou deixar um link, vocês assistam aí a explanação deste médico sobre o assunto, especificamente sobre tratamento de pé diabético, tá bom? Bom, isso foi apenas uma abordagem superficial, como eu falei, sobre oxigenoterapia hiperbárica. Não dá para ficar falando de maneira rebuscada, entrando em muito detalhe, pois aí você gera mais dúvida do que solução, né? Mas eu espero que vocês pesquisem mais sobre o assunto, vejam todas as peculiaridades da oxigenoterapia hiperbárica, pois isto pode salvar vidas dos seus familiares, ou até amenizar muito sofrimento. Eu, particularmente, já fiz tratamento hiperbárico. Quando fiz uma cirurgia e tive uma infecção hospitalar, tive que fazer tratamento hiperbárico. Já tive a oportunidade de tratar um pé de um familiar que estava, uma pessoa diabética, que estava para amputar o pé. Fui até o Paraná, coloquei no carro, trouxe para São Paulo e pudemos fazer o tratamento, que lá não era possível, pois não havia a câmara hiperbárica. Hoje, boa parte dos hospitais já tem, mas as pessoas não conhecem, não exigem, e muitos médicos também, infelizmente, não conhecem o tratamento, tá bom? Então, conheçam sobre o assunto, pois é interessantíssimo, funciona muito, é muito eficaz. Eu fui fazer cursos para operar e aprender sobre câmaras hiperbáricas e oxigenoterapia em São Paulo, no Rio de Janeiro, e culminei com um curso que eu fiz em New Orleans, no Hospital Central de New Orleans, nos Estados Unidos, na Louisiana, onde
o centro hiperbárico mais forte lá de todo o Golfo do México, e os acidentes de mergulhos vão todos para lá, e lá, poxa vida, lá tem um andar hiperbárico no hospital, né? Todos os pacientes, por exemplo, de pós-operatório vão imediatamente para o tratamento hiperbárico, pois não tem problema nenhum, é só para melhorar a cicatrização e mandar o paciente mais rápido embora. É um assunto muito interessante que você deveria saber que existe. Espero que tenham gostado. Até os próximos conteúdos do canal Sem Perfil. Me dá o feedback aí se achou que esse assunto foi legal.